Fala, rubro-negras e rubro-negros do meu coração. Vídeo informativo dessa quarta-feira, dia 24 de janeiro de 2024. E hoje nós temos 3 pautas bem distintas, tá? Cada uma seguindo por um caminho. A primeira de um acordo entre Flamengo e Corinthians, só que esse oficial, não tem chance de ninguém ir pro Corinthians, passar um tempinho por lá, curtir umas férias, depois voltar ao Flamengo. Muito pelo contrário, o rubro-negro, inclusive, já oficializou esse acordo nas redes sociais, então não tem chance de dar errado. Depois falaremos aí sobre o mais novo reforço do Flamengo, né, o Matias Vinha, que já tem data para chegar ao Brasil. E, por fim, reforços que o Mário Jorge vai ter à disposição para encarar a Portuguesa no próximo sábado pelo Campeonato Carioca lá em Natal. Então, vem com a gente, deixa o like, compartilha esse vídeo com o máximo de rubro-negros possíveis para que a gente dobre a nossa meta e tenhamos um alcance ainda maior, ampliando aí a nossa família S1 Live. Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa, né? Para isso que vocês estão aqui. O acordo entre Flamengo e Corinthians envolve a saída de Fabinho Soldado, né? Que até hoje, quarta-feira, era gerente de futebol do Flamengo, mas aceitou um convite do Augusto Melo, que é presidente do Corinthians, para assumir a função de diretor de futebol da equipe alvinegra paulista. Então, inclusive, o Fabinho já se despediu da delegação rubro-negra lá nos Estados Unidos, né? Ele que estava junto com o presidente Rodolfo Landim e toda a delegação cumprindo os compromissos do Flamengo pela pré-temporada. Ele já retornou ao Brasil, então está a caminho de São Paulo para poder se apresentar ao novo clube. O presidente Rodolfo Landim, inclusive, gravou um vídeo agradecendo por todos os anos de serviços prestados, né, pelo Fabinho Soldado, que chegou ao Flamengo em 2017 para a área de scout. Depois ele foi evoluindo e crescendo até assumir a função de gerente de futebol. E aí ele gravou esse vídeo, o Flamengo compartilhou nas redes sociais, oficializando, né, essa saída. A notícia foi dada em primeira mão pelo Coluna do Fla, nós da S1 Live confirmamos e logo depois, né, o Flamengo oficializou a saída do Fabinho. Eu até separei aqui para vocês um trechinho das aspas do Rodolfo Landim nessa despedida e nesse agradecimento ao agora ex-gerente de futebol do Flamengo. Aspas. Hoje é o último dia que contamos com o trabalho do Fabinho conosco. Ele está com a gente há muitos anos na área de scout e depois que chefiou essa área foi promovido fruto do excelente trabalho que teve aqui no Flamengo. Recebeu uma proposta de mercado e é a vida. A gente fica triste por não poder contar mais com ele, mas feliz com a sua ascensão profissional. Fecha aspas. Isso é uma parte da declaração do Rodolfo Landim, né, agradecendo ao Fabinho Soldado. E aí o assunto repercutiu bem nas redes sociais, tá? Os torcedores, inclusive, começaram a fazer as suas apostas para quem vai ocupar esse cargo, né? Quem vai ser o sucessor do Fabinho. Então tem gente apostando no Alessandro, tem torcedor querendo muito e se mobilizando para que seja o Diego Ribas, o ex-camisa 10 da Gávea, que já deixou claro várias oportunidades que tem interesse em assumir funções no futebol, né? Depois da aposentadoria. Ele até brincava que ele ia integrar a comissão técnica do Felipe Luiz quando o Felipe Luiz se tornasse técnico do Flamengo. Felipe, que agora é técnico do Sub-17. Então tem muita gente já fazendo essa mobilização nas redes sociais pedindo para que Diego Ribas seja esse nome. Ainda não há nada oficial sobre quem será o sucessor, mas não é por falta de apelo de torcedor, tá? Porque tem torcedor se dividindo aí, Alessandro, Diego Ribas, tem gente fazendo outras apostas, querendo nomes novos mesmo do mercado, mas seguiremos acompanhando aí quem vai assumir a função no Flamengo, já que o Fabinho Soldado passa a ser, então, diretor de futebol do Corinthians. Bom, segunda pauta do dia, Matias Vinha, né? A tão aguardada chegada do Matias Vinha. A Roma, enfim, liberou o jogador para viajar. Ela queria concluir todos os trâmites, né? Assinar todas as documentações para então liberar o jogador. E hoje, Flamengo, Roma, Matias Vinha, todo mundo já fez as suas assinaturas, né? Então tudo já foi concluído mesmo. Inclusive o Sassuolo também emitiu uma nota oficial anunciando, comunicando a rescisão do empréstimo do jogador, né, que ele retorna à Roma, e aí o Flamengo já está livre para anunciá-lo de forma oficial, então esse anúncio pode ocorrer a qualquer momento nas redes sociais, e junto disso, a liberação para que ele venha ao Brasil. Então o jogador embarca rumo ao Rio de Janeiro nessa quinta-feira, amanhã, dia 25 de janeiro, e chega aqui no Rio na sexta-feira por volta ali das 6 horas da manhã, tá? No dia 26. E aí o Flamengo agora estuda qual que é a logística com o jogador, porque como a delegação principal
está junto do Tite, do presidente, dos dirigentes lá nos Estados Unidos, cumprindo os compromissos pela pré-temporada, né? O Flamengo fica nos Estados Unidos até o dia 30, e aí depois tem compromisso em Belém, pelo Carioca, e há a parte daqui que é o elenco alternativo, né? Que está sob o comando do Mário Jorge para o compromisso do Campeonato Carioca no próximo sábado contra a Portuguesa em Natal. Só recapitulando para vocês os valores dessa negociação envolvendo Matias Vinha, né? Inicialmente essa negociação demorou porque inicialmente a Roma queria de forma irredutível 10 milhões de euros para negociar o jogador, mas o Flamengo conseguiu concretizar a transferência por 8,1 milhões fixados, que representa aí cerca de 43,5 milhões, mais 1 milhão de euros por metas estipuladas, né? Por metas que serão batidas aí, que dá 5,4 milhões de reais. Então, esse valor vai ser parcelado, mas foi isso que o lateral custou ao Flamengo, para se tornar jogador do Flamengo pelos próximos anos. Bom, por fim, vamos falar aí dos possíveis reforços do Mário Jorge para enfrentar a Portuguesa lá em Natal, no próximo sábado, dia 27. Essa informação foi dada inicialmente pelo Coluna do Fla, assim como a do Fabinho Soldado, tá? A gente até vai voltar a citar o nome dele aqui bem no finalzinho do vídeo, e nós da S1 Live confirmamos posteriormente essas informações. Então, o Pablo e o Thiago Maia treinaram nessa quarta-feira junto aos garotos do Ninho, ao elenco alternativo que é comandado pelo Mário Jorge, e ficam à disposição do treinador para a partida contra a Portuguesa. Tá? Eles devem ser utilizados pelo treinador, inclusive, mas é certo que ficarão à disposição para esse compromisso. Há ali também uma expectativa de que o Mateuzinho possa ficar à disposição, porque o Mateuzinho, como vocês bem sabem, né, ele se envolveu em toda essa situação do Corinthians, que inicialmente tinha fechado um acordo com o Flamengo pelo empréstimo sem custos, só que logo depois acabou colocando aí umas 3 exigências, né, que o Flamengo não cedeu a elas. Então, por falta de acordo em relação aos moldes da negociação, o Corinthians desistiu do empréstimo do Mateuzinho e o Flamengo solicitou o retorno imediato dele. Nesse meio tempo, o Corinthians decidiu fazer uma oferta, nessa quarta-feira também, pela compra do lateral para o Flamengo. Tá? Então, o empréstimo realmente melou, não deu certo, o Flamengo solicitou o retorno, mas o Corinthians quer ter o jogador e então, disposto a isso, fez uma oferta de compra. Tá? A notícia é do GE, que aí, de acordo com o GE, inclusive, essa oferta foi aí no valor de 3 milhões de euros, que daria cerca de 16,1 milhões de reais, mais 1 milhão de euros em metas. Né? Esse 1 milhão de euros que representa 5,37 milhões. O Flamengo ainda não retornou, ainda não deu uma resposta quanto a essa oferta, então o Mateuzinho ainda fica numa situação incerta, tá? A princípio é jogador do Flamengo, tudo normal, o Flamengo, como eu já disse, solicitou o retorno, então ele ainda tem que cumprir essas questões que já foram acordadas com o Flamengo, até que haja novidades quanto a essa oferta de compra do Corinthians. Já a situação do Thiago Maia também permanece travada. Inicialmente, Flamengo e Inter chegaram a acordo por 3 milhões de euros, só que logo depois também o Flamengo reconsiderou e aí avaliou que dá, né, que tem a possibilidade de lucrar com o jogador, até por ser um jogador multicampeão pelo clube, é um jogador com muita minutagem, né, ele foi bastante utilizado em 2023, então é um jogador que frequentemente vai a campo. Tem uma parte da torcida que gosta muito também do Thiago Maia, então o Flamengo entende que pelo peso do jogador e pela história construída, o clube consegue lucrar com ele. O Inter não chegou nem próximo dos 5 milhões de euros que o Flamengo exigiu, mas aumentou a sua oferta, que inicialmente era de 3 milhões, e acrescentou aí 800 mil euros, que dá cerca de 4,2 milhões, em metas pelos 50% dos direitos econômicos do atleta. Então, o Colorado, nesse momento, também aguarda uma resposta do Flamengo para poder aí, né, se organizar em relação ao Thiago Maia, que é um desejo muito grande do Eduardo Cudê. Caso o volante assine com o Colorado, o seu novo vínculo, né, com a equipe de Porto Alegre será de 4 anos. Como essa situação ainda está enrolada, está travada, até lá o Thiago Maia vai seguir treinando com os garotos do Ninho, com o elenco alternativo, e ficará à disposição do jogo de sábado, dia 27, que é inclusive no mesmo dia que o Flamengo profissional vai a campo para encarar o Orlando City pelo último amistoso da pré-temporada. Então, assim como tivemos no domingo passado a rodada dupla, dose dupla de Flamengo, nesse sábado
também teremos uma dose dupla de Flamengo e o Mário Jorge com essas possibilidades de reforços aí para quem sabe conseguir a sua primeira vitória no Campeonato Carioca em 2024. Beleza? Por hoje é isso. Amanhã, Jonas e Stelma vêm às 7 horas da manhã para atualizar vocês de tudo, né? Dessa retinha final de dia e início de quinta-feira. 11 horas da manhã, aguardamos vocês na live, né? Lá no chat, compartilhando com a gente, interagindo, concordando, discordando. E 7 horas da noite eu volto para encerrar o dia com tudo que vocês precisam saber de Flamengo, porque aqui nessa é uma live é informação a toda hora.